Olá pessoal, hoje nós iremos ver um remake da Revolução Francesa Alternativa. Então, chega de enrolação, e vamos logo para o vídeo. A Revolução Francesa Alternativa. Antes de começarmos, vamos falar sobre o que aconteceu antes da Revolução, pois sem esses eventos não teríamos uma revolução. Vamos lá. A França estava sendo governada por Luís XVI, e, durante o governo dele, as coisas não estavam nada boas para o país. Havia uma grande dívida e, além disso, algo muito importante: a fome corria solta. A sociedade francesa era dividida em 3 estados. O primeiro, composto pelo clero; o segundo, pela nobreza; e o terceiro, pela grande maioria da população, que não tinha privilégios e ainda era obrigada a pagar impostos abusivos. A população, já sofrendo com a fome e enfrentando um dos piores invernos da história da Europa, esperava uma reação do rei. E o que ele fez? Nada. Sim, ele não tomou nenhuma medida para amenizar a situação. Com isso, a insatisfação da população com o rei cresceu ainda mais. Luís XVI tentou impor novos impostos, mas, obviamente, não teve sucesso. A moral da monarquia francesa despencava a cada segundo, enquanto a população se revoltava cada vez mais, promovendo manifestações. E lembra do inverno? Ele também prejudicou gravemente as plantações, piorando a crise alimentar. A revolta tomou conta de todo o país. O povo passou a invadir casas, padarias, açougues e outros estabelecimentos. Diante desse cenário, o rei convocou os Estados Gerais, mas isso também não deu certo, já que cada estado tinha direito a apenas um voto. Assim, o clero e a nobreza, primeiro e segundo estados, sempre se uniam para derrotar o terceiro estado. Isso deixou a população ainda mais furiosa. Foi então que o terceiro estado decidiu criar a Assembleia Nacional, mas o rei a fechou. No entanto, isso não impediu os revoltosos, que se reuniram em outro local e fizeram o famoso juramento do jogo da tela. Entre os participantes estava uma figura importante do terceiro estado, que você já deve ter ouvido falar. Sim, Robespierre, que mais tarde se tornaria um dos líderes dos jacobinos. Enquanto isso, algumas tropas do rei estavam em Paris tentando controlar a situação. Foi então que o povo formou a Guarda Nacional, com o apoio de alguns membros do exército. Com a população cada vez mais revoltada, uma decisão foi tomada: revolução. No dia 14 de julho de 1789, os franceses invadiram o Hôtel des Invalides, essa é a tradução correta, em busca de armas, mas faltava pólvora. Assim, eles decidiram invadir a Bastilha, onde conseguiram pólvora para enfrentar as tropas reais que estavam em Paris. Nesse período, um personagem importante, chamado Marat, começou a publicar um jornal chamado Amigo do Povo. Marat era uma figura bastante controversa. Pouco tempo depois, Robespierre e outros revolucionários redigiram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em um momento crucial, as mulheres invadiram o Palácio de Versalhes, exigindo direitos, e forçaram o rei a se mudar para Paris. Cada vez mais, os revolucionários iam tirando o poder do rei. Luís XVI tentou fugir para a Áustria, mas sua tentativa fracassa quando Luís XVI e sua família chegam à Áustria. Ao contrário do que aconteceu na história original, eles conseguem se refugiar com sucesso. Em vez de serem capturados em Varennes, cruzam a fronteira. Então, com a ajuda do imperador da Áustria, eles formam um plano, ao invés de uma invasão militar. Primeiramente, os franceses iriam deixar o povo se revoltar contra a revolução, chamados de anti-revolucionários. Depois eles iriam invadir a França com a ajuda de alguns países. Enquanto Luís XVI está seguro em Viena, a nobreza leal ao antigo regime começa a organizar pequenos grupos clandestinos dentro da França. Esses grupos, formados por monarquistas e simpatizantes da velha ordem, trabalham discretamente para enfraquecer os revolucionários. Eles espalham boatos, criam intrigas entre os líderes revolucionários e fomentam desconfiança dentro do movimento. Robespierre, por exemplo, começa a suspeitar de Danton, e as tensões entre eles aumentam, causando divisões internas. Esses grupos clandestinos também ajudam a sabotar operações revolucionárias, espalhar desinformação e influenciar setores da sociedade a perder a fé no sucesso da revolução. Com o aumento das intrigas e desconfianças, o movimento revolucionário vai se fragmentando, enquanto os monarquistas ganham tempo para organizar um contra-ataque.
Com o tempo, o povo francês, que antes apoiava os revolucionários, começa a duvidar da capacidade deles de resolver os problemas da fome e da crise econômica. A moral dos revolucionários começa a enfraquecer, abrindo espaço para os monarquistas agirem. Luís XVI, na Áustria, emite um manifesto prometendo perdão a todos que depuserem as armas e garantindo reformas moderadas, caso ele seja restaurado no trono. Com apoio de nobres, exilados e aliados austríacos, um exército monarquista avança em direção à França em 1792. Esse contra-ataque é organizado em segredo, e os monarquistas conseguem conquistar várias regiões do país, incluindo Paris. A guerra civil que se segue enfraquece ainda mais os revolucionários, que não conseguem resistir ao avanço das tropas monarquistas. Assim, em 1792, a França se rende, com a chegada dos soldados da Áustria em Paris. Esse seria um mapa da Europa mais ou menos. Bem, obrigado por chegar até aqui, e agradeço ao Matt por ter feito a thumb desse vídeo. Obrigado por assistir. Tchau, até o ano que vem.